Através de uma santa religiosa, Irmã Natália, Jesus preveniu particularmente o povo húngaro no começo dos anos 1920 de que, se não se converter e se não se fizer reparações pelos pecados do povo e do clero, o país passará por terríveis e grandes sofrimentos. Irmã Maria Natália nasceu em 1901, perto de Porsoni, hoje Bratislava, Eslováquia, região onde se falavam várias línguas que ela aprendia com muita facilidade. Nosso Senhor e Maria Santíssima falavam com a irmã Natália em húngaro, alemão, francês ou eslovaco, conforme o lugar onde ela se encontrava. Sua vida abrangeu quase um século e durante a maior parte dele, quase 60 anos, ela recebeu mensagens em húngaro sem cessar de Nosso Senhor e da Mãe de Deus. Desde tenra idade, Maria Kovácsicis, assim ela se chamava, viu claramente que sua vocação era ser religiosa. Quando tinha 17 anos, entrou para o convento de Santa Úrsula, em Possoni. Com 24 anos, suas superioras a enviaram à Bélgica para ajudar nos trabalhos do convento de lá. Em 1934, quando a irmã Natália ficou muito doente, transferiram-na de volta a Possoni. Após 2 anos, ela foi chamada por Jesus para a Hungria, agora entre as irmãs de Santa Madalena, onde viveu nos conventos de Budapest e Kecskemet. Irmã Natália recebeu mensagens sobrenaturais que se referiam ao destino da Hungria após ter fixado residência nesse país durante a guerra e após a Segunda Guerra. Nelas eram pedidas reparações a serem feitas pelos padres. Ela narrou esses fatos extraordinários em seus escritos e não é preciso dizer que as mensagens de reparação que Nosso Senhor deu à irmã Natália não foram obedecidas nem atendidas pelos padres na medida que Jesus requeria e pedia a ela. Após a proibição das ordens conventuais, irmã Natália viveu no campo, escondida do mundo. Mas as vivências da alma, comparadas aos anos anteriores, não foram menos ricas neste tempo de grande perseguição e de ódio a Deus, às ordens religiosas e a tudo que se referia ao serviço divino. Agora, vamos conhecer um pouco mais da vida da irmã Natália, das revelações e das mensagens que ela recebeu do céu, escritas por ela mesma no seu diário, onde ela anotava as experiências místicas e as comunicações celestes que recebeu por quase um século de sua vida prodigiosa e verdadeiramente maravilhosa. A irmã Maria Natália escreveu muito pouco sobre si mesma. Apesar disso, em seus escritos, nota-se um perfil claro de sua vida. Vamos agora ler no diário da irmã Maria Natália as suas primeiras experiências místicas que já despontaram na aurora de sua vida. Um dia de tempestade. Eu não tinha ainda entrado para a escola, quando um dia, na floresta que rodeava nossa casa, desabou uma terrível tempestade. Meu pai pegou-me nos braços e levou-me até a porta de vidro da cozinha, onde pude assistir com admiração àquela cena de juízo final. Os trovões e relâmpagos eram contínuos. Minha mãe e meus irmãos rezavam de joelhos. Eu, com 3 anos, não precisava participar da oração. Não tinha ainda percepção do perigo. Os relâmpagos iluminavam o firmamento tão claramente que se podia ver muito longe. Parecia que eu podia ver até o céu. Perguntei a meu pai de onde vinham aqueles grandes trovões e brilhantes relâmpagos. Ele assim respondeu:
Você sabe, filhinha, o povo ficou mal. Então Deus nosso Senhor levantou o seu dedinho, avisando-nos para que sejamos bons. Eu perguntei: o que acontecerá se Deus levantar o seu dedo grande? Meu pai pensou um pouquinho e respondeu: então, minha pequena, todos nós morreremos. Lembro-me então que falei algo que foi um motivo de minha vida de reparação. Papai, eu serei tão boa que o Pai do céu não irá levantar o seu dedo grande. Talvez essa tenha sido a primeira vez que eu tive uma ideia sobre o juízo final, o que ocorreria mais tarde por causa das muitas mensagens que receberia do Senhor. Tinha 6 anos quando recebi a primeira comunhão. Ainda é a irmã Natália que nos conta. Ocasião que me trouxe uma grande alegria e também uma grande tristeza. A razão da minha tristeza: o mestre de canto da nossa igreja havia organizado um coral infantil, mas não fui escolhida porque minha voz e meu ouvido nunca foram suficientemente bons. Mas antes da nossa primeira comunhão, o mestre do coro disse-me: se você quiser, Mariazinha, pode vir amanhã. Fiquei extremamente feliz. Cheguei pontualmente para o ensaio, mas 2 cantos depois ele me disse: por favor, pode sair, você canta desafinado. Chorei desconsolada. Minha mãe carinhosamente disse-me que no dia da minha primeira comunhão as minhas orações seriam meu canto. Para receber a Sagrada Comunhão, nós fomos de vestido branco com um pequeno avental rendado. Nesse dia, como era costume, fiquei hospedada na casa de minha madrinha, cujo filho, Iano, era surdo-mudo. Ele me oferecera cerejas recém-apanhadas, e enquanto comia as frutinhas, percebi que meu aventalzinho ficara manchado do suco vermelho. Comecei a chorar e fui correndo contar para minha madrinha. Ela consolou-me: não chore, Mariazinha. Quando eu terminar de cozinhar, lava essa mancha. Segurei meu aventalzinho na mão. Antes do almoço ela veio e pediu-me o avental. Pegando-o, olhou-o e exclamou: seu avental está branquinho, não há nada a lavar nele. Aí, e desde então, eu soube que Jesus, que veio a mim na Sagrada Comunhão e está comigo sempre, limpara e fizera desaparecer as manchas do meu aventalzinho. Eu comecei a ler a Bíblia Sagrada que trouxe de minha avó ainda muito pequena. As primeiras meditações que me sensibilizaram foram: não julgueis e não sereis julgados, e aquilo que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fareis. Quando eu tinha 13 anos, fiz os votos da Ordem Terceira dos Franciscanos, e ao alcançar os 15 anos, ficou totalmente claro que não desejava casar-me. Somente Jesus atraía-me sempre, aquele a quem havia encontrado não apenas uma vez. Com os olhos da minha alma, via ao meu redor reis e mendigos. Eu observava um no seu grande poder, mas temporária ostentação, enquanto o outro ansiava pela verdade na sua igualmente temporária pobreza. Para quem darei meu amor? Decidi dá-lo àquele que vive eternamente e que se alegra por meu amor, Jesus. Dos meus 6 irmãos, somente 2 são vivos ainda hoje, eu e um dos meus irmãos. Quando ainda vivíamos em família, minha irmã Estefânia, já falecida, que também era religiosa, costumava ajudar-me muito. Nos domingos, após nosso grande almoço festivo, quando a minha mãe permitia às meninas lavar a louça e limpar a cozinha, nós fazíamos essas tarefas divididas em turnos. Mas quando chegava a minha vez, Estefânia sempre me mandava rezar e fazia o trabalho por mim, porque eu nunca brigava com ela. E ela sabia como eu gostava de ficar retirada, quietinha. Numa tarde de verão,
Ao pôr do sol, eu estava tranquilamente sentada no primeiro degrau da escada que leva ao nosso sótão. Observava o lindo céu e sentia como se minha alma pudesse voar. De repente, o portão de nossa casa abriu-se e uma mulher entrou. Pulei e corri rapidamente em direção a ela. Era linda. Ela irradiava uma alegria interior sobrenatural. Talvez seja esta a casa onde serei acolhida, disse a desconhecida. Fui mandada embora de outras casas em que entrei. Não há quartos, diziam. Em outros lugares, me poriam para fora sem nenhuma explicação. Comecei nessa fileira de casas e não omiti nenhuma casa, desde o prado até a grande ponte. Sim, será aqui que verdadeiramente serei acolhida. Observei o rosto da senhora, é sempre a irmã Natália que continua contando-nos, e vi que era uma alma piedosa que amava a Deus. Aquela linda senhora continuou: eu gosto do povo generoso. Aqui arrumarão um lugar para eu ficar, não é? Eu disse sim, claro que sim. E então corri à procura de minha mãe e rapidamente descrevi-lhe a visitante. Ela é uma senhora linda e está vestida diferente de nós. Sua saia é escura e cobre seus tornozelos, e ela deseja permanecer conosco. Ela perguntou se nós permitiríamos que ficasse aqui, abrigada, por esta noite. Não pediu uma cama, era suficiente uma cadeira ou um banquinho. Em seguida, corri para meu pai. Ele era um homem sério e perguntou: quem é que pede hospedagem? Descrevi-a para ele, muito amedrontada de que a mandasse embora. Mas meu pai concordou que ela permanecesse. Olhe, minha pequena, disse ele, de algum modo nós iremos acomodar esta visita inesperada. Nós não temos muitos quartos, você sabe, mas ela pode ficar. Porque a noite era fria, acendemos o fogo da casa. A senhora sentou-se em uma cadeira da cozinha e eu me sentei ao lado dela no chão. Ela começou a falar sobre o céu. Eu absorvia todas as suas palavras e a minha alma exultava, vibrava de felicidade. Perguntei-lhe se desejava jantar, mas ela recusou. Pediu apenas um pãozinho e chá. Enquanto os outros jantavam, ela falou-me coisas extraordinárias sobre a vida dos santos, sobre São Francisco de Assis. Eu disse a ela que gostaria muito de servir a Deus e desejaria ser uma freira. Você será, disse ela, e suas palavras soaram com segurança. Perguntei a ela: de onde a senhora veio? Eu venho de Viena, de um convento. De um convento? Perguntei. Por favor, leve-me então para lá também. Não há problema que eu ainda seja muito jovem. Aonde eu vou agora, disse ela, não posso levar você. Somente mais tarde você me seguirá. O sino da igreja tocou o ângelus. Juntando as mãos, a senhora ficou absorvida na oração. Todo seu ser ficou transformado, irradiando tanta majestade e beleza celeste que sua figura estava luminosa. Assustei-me, mas aí então, por uma revelação interior, eu soube que ela era Nossa Senhora. Era a hora de ir para a cama e eu tinha que dizê-lo àquela senhora. Com vergonha de não ter um quarto especial para ela, ofereci-lhe dormir comigo, pois eu era uma menina magrinha, enquanto meus pais iriam para o outro quarto. Ela concordou com o arranjo e disse-me: cabemos, disse ela. Meu coração estremeceu de alegria. Pedi-lhe para tirar seu véu. Isso não é importante, respondeu-me ela sorrindo, mas acabou tirando. Seu lindo cabelo, repartido ao meio, caía como um manto, totalmente pelas costas até embaixo. Corri para meu pai e disse-lhe: eu tenho medo,
mas ela diz coisas tão bonitas e o seu cabelo é tão maravilhoso, denso e pesado como uma cascata. Eu pedi para ela dormir em minha cama. Esta é uma decisão sua, minha pequena, respondeu meu pai. Se ela não quer ir para a cama, deixe-a ficar na banqueta. Não vou dormir. Deito-me em um banco no outro quarto e se algo acontecer, eu estarei perto de vocês. Voltei para a senhora. Nós duas entramos na cama sem tirar nossas roupas, onde ficamos sentadas. Ela falou a noite toda sobre o céu comigo. Disse que irei para lá e meus pais também vão. Não poderia mesmo dormir depois de tudo, tão emocionante e belo que ouvi. Expliquei a ela que de manhã iria à missa. Ela disse que me acompanharia. Durante a missa, nem me atrevia a mexer-me ao lado dela. Ficava encantada, olhando para ela sem cessar. Após a missa, um coroinha veio correndo e disse-me: o pároco deseja falar com você. Irei sim, disse a ele, logo após acompanhar minha convidada até o fim da aldeia. A senhora deveria ir para a vila próxima, chamada Stonfa. Expliquei-lhe como encontrar o caminho. Após subir e descer o monte, em poucos minutos, a senhora verá as casas. Ela agradeceu-me pela hospedagem. Na despedida, uma vez mais, disse à senhora o desejo do meu coração de que gostaria de ser freira. Sua resposta foi: louvado seja Jesus Cristo, você o será. Eu andei 2 passos, então olhei para trás para vê-la novamente, pois foi difícil separar-me dela. Para maior surpresa minha, ela não estava em nenhum lugar, nem na terra, nem no céu. Pensei, na minha cabeça de criança, que nem Jesus poderia alcançá-la. O pároco de nossa paróquia esperava impacientemente. Quem era aquela senhora Mariazinha? Ela não era desta terra. A senhora me disse que se eu rezar bastante, realizarei o meu desejo de ser freira, mas não me respondeu quem ela era. O pároco ficou pensativo pela minha resposta cheia de vaidade infantil e depois de algum tempo disse: eu não tinha coragem de dar a ela comunhão, porque quando lhe ofereci a sagrada hóstia, sua face irradiava luz e também de sua boca saía a luz. A hóstia voou da minha mão. Ela tomou a comunhão nessa luz. Por causa desse extraordinário fenômeno, realmente eu tive medo e vi que nessa senhora não havia nada de terrestre. Este ser é a própria gloriosa eternidade. Depois da missa, eu ainda tremia na sacristia por aquilo que vi nela. Quando esses fatos aconteceram, eu tinha 13 anos.